Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 8, cujo título é O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Se você é um aluno assíduo na escola bíblica dominical, sabe que estamos estudando as cartas pastorais e que a revista está dividida em 3 blocos principais. Da lição 1 à lição de número 9, a primeira carta de Paulo a Timóteo, da lição 10 à lição de número 12, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a última lição de número 13, a carta escrita por Paulo a Tito. Essa é a nossa divisão básica e a lição está organizada assim. Estamos na lição de número 8, penúltima lição do primeiro bloco. Na próxima semana vamos encerrar a primeira carta de Paulo a Timóteo e adentrar na segunda carta. Mas hoje cabe-nos aqui fazer algumas observações importantes sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 16. É o texto fonte de onde o autor extraiu os tópicos e subtópicos que estão postos aqui na revista. E nós vamos olhar para a passagem e não propriamente para o roteiro do comentarista. Como assim, irmão Murilo? A gente vai olhar para os versículos bíblicos, que são a estrutura basilar da revista, principalmente aqui da lição de número 8, e vamos construir o nosso subsídio a partir do texto bíblico. Não estou aqui desconsiderando o roteiro proposto pelo comentarista da lição, que são os tópicos e subtópicos, mas vamos seguir um roteiro diferente a fim de que você chegue preparado com um ensino complementar, com uma visão complementar, para ministrar sua aula na escola bíblica dominical. Pois bem, vamos começar pelo texto principal, que nos diz o seguinte: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 11. Preste bem atenção a essa passagem. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é a mesma tradução aqui usada pelo comentarista. Eu vou ler o versículo 11, todo o versículo, e o versículo de número 12. Diz assim o texto: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está em tom de conclusão. Ele está chegando ao final de sua primeira carta e está dando as últimas instruções a Timóteo. E eu acho interessante que essa passagem contém 3 apelos de Paulo feitos a Timóteo, a quem ele chama de homem de Deus. E veja que esse título aqui equipara Timóteo aos santos do Antigo Testamento. Moisés era homem de Deus. A gente pode ver aqui o caso dos profetas, não é? O sucessor de Elias, Eliseu, era chamado de santo homem de Deus. Então Paulo está reconhecendo a figura de Timóteo como um homem piedoso, como um homem de testemunho. Aí ele faz um apelo. Qual é o apelo que Paulo está fazendo a Timóteo aqui? Em primeiro lugar, nós temos um apelo ético. Quando Paulo diz o seguinte aqui, versículo de número 11, o começo do versículo: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. De que coisas Timóteo é orientado a fugir? Bem, Paulo diz que Timóteo precisa fugir do amor ao dinheiro e de todos os males associados a esse pecado. Homem de Deus, foge disso. Timóteo tinha a responsabilidade de ser radicalmente diferente dos falsos mestres que causavam divisão e tinham fome, ganância por posição e por lucro, à custa da fé e dos fiéis. Aí Paulo faz um apelo ético a eles, dizendo o seguinte: foge dessas coisas, homem de Deus. Em seguida, Paulo faz um apelo doutrinário, quando ele diz o seguinte: combate o bom combate da fé. O dever de Timóteo envolveria não só a fuga, e aqui não é uma fuga de um covarde, é a fuga de um homem corajoso, fugir do pecado, fugir da vantagem pessoal, fugir da ganância, é a fuga de um servo corajoso, devoto a Deus. Mas também Timóteo tinha que permanecer e lutar. E que luta seria essa, né? Ele deveria combater o combate da fé.
Toda vez que a verdade fosse ameaçada pelos falsos mestres, Timóteo tinha a responsabilidade de defendê-la. E por fim, Paulo faz um apelo empírico. Quando eu falo aqui a palavra empírico, estou falando de uma experiência pessoal. Quando Paulo diz assim, tome posse da vida eterna. São 3 apelos de Paulo que estão contidos aqui no texto principal e no seu contexto. Paulo diz a este rapaz, tome posse da vida eterna. Embora Timóteo já tivesse recebido a vida eterna, Paulo insistiu para que ele se apoderasse dela, a agarrasse, tomasse posse dela, tornasse-a completamente sua, desfrutasse dela e vivesse ao máximo. São os apelos que Paulo está fazendo como conclusão de sua primeira carta enviada a esse jovem pastor. E o texto escolhido como texto principal, além de revelar o apelo ético feito por Paulo a Timóteo, não só o ético, mas vocês viram aqui o doutrinário e o empírico, revela também qual devem ser as aspirações que precisam ser prioridades, devem estar presentes no coração do homem de Deus. É o cerne aqui, é o miolo do nosso texto principal. Olha como ficou esse pequeno fluxograma da passagem em tela. Acompanha comigo aí. Essa expressão segues, que aparece aí na nossa revista e também na Bíblia, ela indica uma busca diligente, constante, convicta. Segues. É uma perseguição. Persiga isso aqui de forma diligente, de forma persistente, com convicção. Certo? O que é que o homem de Deus deve perseguir? Aí Paulo fala, a justiça, que aqui é uma melhor tradução ou explicação do termo justiça, integridade pessoal. Aí vem aí a piedade, você deve perseguir a justiça e a piedade. A piedade é devoção prática. Aí Paulo diz que Timóteo também deve perseguir a fé. E fé aqui tem um sentido de fidelidade, ou ser digno de confiança. Timóteo deveria perseguir o amor, a atitude de se sacrificar pelos outros, a paciência, que é a coragem que prossegue em meio à adversidade. E, por fim, a mansidão é a paciência em referência às pessoas. Esses são os alvos do homem de Deus. Aquilo que deve estar presente em nosso coração, como aspiração, como desejo. Amém? Meus irmãos, o resumo da lição nos diz o seguinte, veja como o texto principal tem pano para manga, Dava para a gente trazer aqui uma pré-aula só sobre o texto principal, mas vamos progredir. O resumo da lição diz o seguinte, o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. E aqui nós já temos um pouco de associação com o título, porque essa segunda metade da primeira carta de Paulo a Timóteo, ela é mais prática. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, conteúdo doutrinário. É uma coisa mais técnica, mais mastigada. 4 a 6, nós temos aí a parte mais prática. Aí nós encontramos aqui, o líder deve ensinar a todos na igreja, inclusive os mais velhos. E eu consigo aqui extrair desse resumo da lição alguns princípios interessantes que já podem ser tocados neste momento da lição. E esses princípios são: a posição de líder está ligada a grandes responsabilidades, não apenas a privilégios. Porque, veja aqui, o líder tem um dever, responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ensinar a todos na igreja. E isso aqui, ensinar, se constitui uma grande responsabilidade. Porque dentro do meio cristão se ensina com palavras e com exemplos. Então, para mim ter êxito no ministério do ensino dentro da igreja, eu preciso ensinar os outros com palavras e com exemplo. Aquilo que eu falo deve estar em acordo com aquilo que eu faço. Aí ele diz assim, inclusive os mais velhos, não é? Você vê que a igreja de Éfeso tinha muitos presbíteros, e além dos presbíteros no sentido do cargo oficial, tinha também irmãos idosos, que naquela época a velhice era sinônimo de maturidade. E Timóteo deveria exercer o pastorado nessas condições, onde talvez por ser jovem, ele não fosse bem aceito. Um jovem dirigir a gente aqui, alguém que está começando agora, nos exortar, não, a gente não pode aceitar isso. Paulo sabia dessas dificuldades que Timóteo enfrentaria na igreja de Éfeso, ao ponto de dizer o seguinte: Timóteo, ninguém pode desprezar a tua mocidade. Agora sim, tu vai ganhar o respeito do povo, mas vai ganhar o respeito do povo da seguinte maneira:
1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Sabe como é que você vai ganhar o respeito do povo? Não é impondo autoridade pelo cargo que você exerce no meio deles, mas você vai ser exemplo dos fiéis. Em toda essa lista de coisas aqui que aparece no versículo de número 12 do capítulo 4, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Veja que Timóteo tinha responsabilidades por ser pastor de Éfeso, mas também tinha desafios. Os desafios são inúmeros. Eu vou citar aqui algumas responsabilidades e desafios que estão atreladas à liderança de uma igreja local. E você deve mostrar ao jovem em classe que ser um líder, que ser um ministro, que ser um pastor não é só privilégio, porque senta lá na frente, porque o povo respeita, porque tem a oportunidade de pregar. Fale das responsabilidades. Por exemplo, o líder deve ensinar com autoridade, mas também com respeito. A autoridade do líder vem de Deus e da sua palavra e não da sua posição ou do seu conhecimento. O líder deve ensinar com fidelidade o que a Bíblia diz e não segundo as suas próprias opiniões ou preferências. A igreja é um corpo misto e o líder deve saber lidar com as classes distintas de pessoas que fazem parte da igreja. Ele não deve ter preferência pelos jovens e desprezar as pessoas da terceira idade. Ele não deve ter preferência pelos varões, pelos irmãos e desprezar as irmãs. O líder deve ensinar com graça, mas também com verdade. A graça do líder se manifesta na sua compaixão, misericórdia e perdão pelos outros. Ele está liderando, mas ele deve liderar em amor. O líder deve ser exemplo de obediência, de serviço e de testemunho. Então, quando a gente olha para o resumo da lição, nós percebemos que a liderança de uma igreja local está atrelada mais a responsabilidades e desafios do que a privilégios. Que isso fique bem claro logo agora de início. Temos aqui os pontos e subpontos, no entanto, vamos seguir um roteiro diferente, como já mencionei no início dessa pré-aula. E o nosso roteiro passa por um primeiro ponto que está registrado aqui no subsídio. Inclusive, se você quiser baixar esse subsídio, o link está aqui na descrição deste vídeo. Mas eu lhe aconselho a ir além, a não só baixar esse subsídio, mas assinar a ferramenta EBD. Porque os alunos assinantes da ferramenta EBD patrocinam esse trabalho gratuito aqui no YouTube, mas além disso recebem material, conteúdo exclusivo. Recebem infográfico, recebem material de marketing e divulgação, recebem cursos de capacitação e vários outros recursos mais. Inclusive recebem também dinâmicas para envolver os alunos em classe. O assinante da ferramenta EBD encontra tudo o que precisa para ser um extraordinário professor da escola dominical em um só lugar, à palma da mão, a hora que quiser acessar, em qualquer lugar. O link está na descrição do vídeo também. Vamos progredir? E o primeiro ponto aqui presente no nosso subsídio é respeitando e repreendendo os santos. Você vê que eu falei lá no início que Timóteo deveria ser essa figura referencial para a igreja. Paulo chama ele de homem de Deus. E como homem de Deus, ele deveria ser uma pessoa ética, uma pessoa moral e uma pessoa espiritual. A sua liderança estava atrelada ou está atrelada a responsabilidades e desafios. E um dos muitos desafios e responsabilidades do jovem pastor Timóteo era respeitar e repreender os santos. E preste atenção que, às vezes, acontece nesse exercício de conviver com a igreja, de exortar a igreja, o ministro, o pastor, ele pode incorrer em extremos perigosos. Quais são esses extremos perigosos? O primeiro extremo perigoso é de um pastor muitas vezes ser um bom orador, ser um pregador excepcional, um
palestrante, essa palavra palestrante eu não gosto muito não, né? Mas ele ser um pregador de mão cheia, fala bem, tem profundidade bíblica, tem conhecimento, tem revelação, tem graça, mas não tem relacionamento com o povo. Por uma razão ou outra, ele se torna uma pessoa áspera, uma pessoa dura, uma pessoa que se isola das demais e que não tem conhecimento de vivência com a congregação. Isso acontece muito. De pessoas que têm dons extraordinários, mas não cria vínculos com o povo. Se isola. O outro extremo é o pastor populista, popular. Ele tem amizade com todo mundo, ele anda de mão dada com todo mundo, mas ele exerce esse bom relacionamento com as pessoas às custas da verdade. Ele não exorta, ele não ensina, ele não corrige, ele não aconselha, ele não repreende, ele não confronta, mas ele é aquela pessoa aceita pela igreja justamente porque tem boa amizade com todo mundo. São extremos. E Timóteo está sendo chamado por Paulo aqui a uma reflexão. Paulo diz a Timóteo o seguinte: até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Capítulo 4, versículo 13. Aí no versículo 16, Paulo diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Então, Timóteo, estude, seja um homem da Bíblia, seja um homem bíblico, fale a palavra, viva a palavra, consuma, leia, medite na palavra. Só que Paulo também diz a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 ao 2, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. E isso aqui fala de relacionamento, de família. Paulo está dizendo, a igreja é a família de Deus, tu faz parte dessa família. Tu é pastor, mas tu é membro da família. Então se relaciona com os homens idosos como se fossem teu pai. Trata os moços como se fossem teus irmãos. Trata as mulheres idosas como se elas fossem tua mãe. Trata as moças como se elas fossem tuas irmãs. Paulo está falando de vínculo, de relacionamento. Então o ministro precisa ter equilíbrio e não incorrer nesses dois extremos. Consegue perceber a importância da exortação de Paulo ao jovem pastor de Éfeso? Isso aqui é muito bonito. Respeito às pessoas. Timóteo deveria respeitar as pessoas. Isso aqui me leva a um segundo subponto dentro desse ponto aqui que mencionei. O tato ao repreender as pessoas. Porque, veja, tem gente que quando vai corrigir alguém, pensa que por estar, entre aspas, certo, pode ser rude. Pode ser ignorante, porque eu estou certo, então aqui eu sou pela verdade. Oh, você é um desmantelado, você errou nisso, agora você... Assim, cuia. Não. Paulo está exortando Timóteo preste atenção, a repreender, a corrigir, a ensinar com amor. Porque a correção bíblica, ela não visa a exclusão e a morte espiritual de quem é corrigido. Ela visa o arrependimento e a restauração. E aí, meus irmãos, Paulo dá a Timóteo alguns princípios que ele deve observar, que ele deve seguir quando for exercer a disciplina eclesiástica na igreja. Quando ele for aconselhar e exortar as pessoas na igreja. Veja que a igreja de Éfeso era mista, né? Tinha gente de todos os gêneros, fica esquisito, né? Dos dois gêneros, tinha homens e mulheres. E na igreja de Éfeso também tinha pessoas das mais variadas idades. Das mais variadas idades, sim. E Timóteo deveria saber lidar com cada uma em particular. Aos mais velhos, aos idosos, não só aos homens idosos, mas às mulheres idosas, Timóteo deveria ter uma certa ternura, tratá-los, né? Tanto o homem idoso como a mulher idosa, como se fossem pais e mães. É por isso que Paulo, ele diz assim, olha, Timóteo, não repreendas eles, não repreendas asperamente. Não repreendas asperamente. Faça como um filho que está falando com o pai. Respeito.
tenha consideração, tenha temor quando for conversar com um ancião, mesmo que seja para corrigi-lo. Aí nós temos aqui um segundo princípio. Devemos tratar as pessoas da mesma idade com amor e fraternidade. Ele diz aos moços como irmãos e às moças como irmãs. Não é porque eles estavam ali em igualdade de idade, eram da mesma geração, que não deveriam se submeter à autoridade. Que Timóteo deveria agir com parcialidade de jeito nenhum. Se precisar repreender o moço, repreende. Se precisar repreender a moça, repreende. São princípios que Paulo está dando a Timóteo. Veja que Paulo ele foi muito cirúrgico em todas as suas palavras escritas nessa carta a respeito das responsabilidades, dos deveres de um ministro e como executar essa responsabilidade. Paulo não foi lá de forma física presente, mas a sua palavra, as suas instruções chegaram até Timóteo. Aí ele dá um terceiro conselho aqui, dizendo que as moças deveriam ser tratadas com honra e pureza. Com toda pureza, trate as moças. O pastor ele precisa respeitar as jovens da igreja, tratando-as com pureza. Um pastor, preste atenção, que olha para as jovens da igreja com lascívia é um desastre. Ele está sempre à beira da queda. Tudo o que a gente pode concluir a respeito desse primeiro ponto é que nenhum grupo presente na igreja está acima de qualquer repreensão. Não, é porque são velhos, não erram mais. Não, é porque são moços aí, são inteligentes, não erram não. Que conversa. Não, é porque as mulheres são idosas, não erram não. Não, todo mundo erra. Todo mundo falha. Todo mundo na igreja precisa ser chamado uma hora ou outra ao siso. Ou melhor, ao senso, à consciência, à repreensão. Só que a repreensão, embora seja necessária, e ela deve ser feita de forma bíblica, com sabedoria, amor e santidade. É o que Paulo está ensinando Timóteo aqui no versículo 1 e no versículo de número 2. Aí em seguida, cumprindo aqui o título da lição, né, o respeito às pessoas, falamos sobre isso aqui, e agora vem o cuidado com as viúvas. O título da lição está aqui, está claro. Cuidado com as viúvas. E nós temos aí um texto que fala sobre isso aqui maior, né? Vai do versículo 3 ao versículo de número 16. A partir do 17 é falando sobre os presbíteros. Aí você percebe que quando a gente fala de viúva, a gente está falando de uma classe especial de pessoa que está sob o cuidado de Deus. 3 classes de pessoas dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento eram alvos, ou são alvos do cuidado protetor de Deus. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, aquelas que não tinham cônjuge, os sem pais e os sem casa. As Escrituras descrevem Deus como pai para os órfãos e defensor das viúvas. Salmo 68, verso 5. Dizem ainda, a Bíblia ainda diz, não é? Que ele, o Senhor, defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, depois o 26, versículo 12 ao 13. Olhamos o cuidado de Deus para com essa classe específica aqui, né, dos órfãos e das viúvas, desde o livro do Êxodo. Deus proíbe que seu povo aflinja os órfãos e as viúvas. Êxodo capítulo 22, versículo 22. Um magistrado, ele não poderia oprimir uma viúva, porque se ele fizesse isso, estaria sob o juízo de Deus. Deuteronômio 27 e 19. Os agricultores eram instruídos a reservar 1/10 da sua produção para as viúvas e os órfãos, deixando a eles ainda uma parte da colheita. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29. Os
profetas, por muitas vezes, foram orientados por Deus a denunciarem a nação por defraudar as viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17, 23, aí vai, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e muitos outros. Jesus demonstrou compaixão com a viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12. Enalteceu a oferta da viúva pobre. Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 42. Ao mesmo tempo denunciou os escribas que devoravam a casa das viúvas e se escondiam atrás de uma pecaminosidade, de uma pecaminosa ostentação religiosa. Marcos capítulo 12, versículo 40. A igreja em Jerusalém, lá no livro de Atos, nomeou 7 homens cheios de sabedoria, cheios de fé e do Espírito Santo para supervisionar a distribuição diária das viúvas. E mais tarde, Tiago, pastor presidente da igreja em Jerusalém, afirma que uma das evidências da verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Portanto, de forma bíblica, as viúvas são alvos do cuidado de Deus. E Paulo, consciente de tudo isso aqui, está estabelecendo agora critérios para que as viúvas sejam assistidas na igreja de forma correta. Porque assim, se não tem critério, vira bagunça. Você já pensou que se toda viúva fosse assistida pela igreja, a igreja não ia ter condição de assistir todas elas. Já pensou? Porque o cônjuge morreu, era crente não, mas a igreja tem a responsabilidade de cuidar, já cuida de uma, cuida dessa daqui também. Aí Paulo vai e dá algumas... a viúva morreu, mas tem família que dá para sustentá-la. Não, mas não é viúva, empurra para a igreja. Aí Paulo, não. Vou estabelecer aqui critérios e vou ensinar Timóteo esses critérios para que lá na igreja de Éfeso, local que tem muita viúva, ele saiba assistir verdadeiramente às viúvas. Porque se ele abre a porta para todas, pode acontecer o seguinte, de a viúva que não precisa de assistência receber assistência e aquela que de fato precisa não receber. Aí precisou Paulo escrever essa carta a Timóteo para lhe dar algumas orientações a esse respeito. Aí veja aqui alguns critérios. Primeiro critério, a igreja precisa assistir às viúvas que não têm amparo da família. É por isso que ele diz, capítulo 5, versículo 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O sustento financeiro pela igreja deve limitar-se às viúvas que são realmente necessitadas. É o que diz o versículo 3, o versículo 5 e o versículo de número 16. Um segundo critério, a igreja não deve ocupar o lugar da família no socorro às viúvas. A igreja não pode aceitar que a sua caridade se converta em desculpa para que os filhos se eximam de sua responsabilidade de cuidar dos pais. Isso aqui, meus irmãos, é muito forte, porque o que provavelmente acontecia naquela época, a mulher ficou viúva, mas tem 2 filhos lá, trabalhador, que ganha bem, que tem posse, que tem dinheiro, que tem riqueza, aí diz assim, não vou cuidar de minha mãe porque a igreja vai cuidar. Que conversa! É igual hoje. Tem aí, às vezes, uma irmã desamparada que está precisando de ajuda, está precisando, de fato, de uma assistência, de um socorro da igreja. E a igreja tem que atender essas irmãs. Mas aí tem viúvas, né, que ficaram viúvas nesse tempo, mas tem uma pensão, tem um salário, tem os filhos. Aí essa pessoa vai onerar, vai ser pesada da igreja? Não, meus irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a família, quando a viúva tem família, deve assisti-la. Um terceiro critério, a igreja não deve ocupar, ou melhor, não deve cuidar, assistir financeiramente, pessoas que vivem abertamente em pecado. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Entretanto, a que se entrega a prazeres, e aqui é uma expressão que aponta a prostituição. A mulher, quando ficava viúva, geralmente naquela época, se entregava à prostituição para poder se manter. Aí Paulo está dizendo o seguinte, ela deixou de confiar no Senhor. Essa pessoa que deixou de confiar no cuidado providente de Deus, se entregou à prostituição como meio de sustento, não deve receber amparo da igreja. Aí ele diz o seguinte, mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Timóteo vai fazer o seguinte, olha, aí na igreja você só vai tirar recurso da igreja para ajudar a viúva que for, de fato, uma mulher santa que tem testemunho no meio do povo. A que se entregou a uma vida de prazer e de prostituição, essa daí não. Deixa ela lá.
Se ela se arrepender, se ela voltar, penso eu, né, que Timóteo deveria assisti-la. Mas caso contrário, não. Ah, porque a esposa de fulano de tal não é crente, mas agora é viúva, a igreja tem que ir lá cuidar. Não. Primeiro de casa. Em quarto lugar, a família não deve transferir para a igreja o cuidado de seus familiares. Porque tem gente que é assim, quer se fugir da responsabilidade, né? Aí joga a culpa na igreja. Na igreja, a culpa nunca é deles que não trabalham, nunca é deles que não se esforçam. Não, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Tá lá a casa faltando, faltando mantimento, faltando uma coisa ou outra, aí tá lá a viúva às vezes dentro de casa, com 5 marmanjos, né? Às vezes 3 moçonas lá, 18 anos, 20 anos, 25 anos, aí a igreja tem que ir lá cuidar desse povo. O povo não vai trabalhar, esses filhos não vão trabalhar. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é o X da questão aqui que eu estou dizendo? Não é? Porque tem gente que a igreja tem o dever, sim, de assistir as viúvas e os órfãos. O dever de cuidar. Agora, tem gente que quer se escorar na igreja. É o que eu estou falando, quer se aproveitar da igreja. E quando a igreja fecha a mão para os aproveitadores, aí sai dizendo, cadê o amor? Cadê a assistência da igreja? A igreja não tem amor. Que conversa, homem? Seja bíblico, olhe para a Bíblia. O texto diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós devemos ter cuidado para não estar estendendo a mão para quem não precisa e estar recolhendo a mão para quem precisa. Aí, dentro aqui do texto, né? Do texto bíblico aqui, capítulo 5, versículo 1 ao 16. A partir do versículo de número 9, nós encontramos as qualificações, eu quero chamar assim, as qualificações circunstanciais, morais e espirituais das viúvas. Elas precisam preencher esses requisitos aqui para receberem uma assistência da igreja. E quais seriam esses requisitos? Paulo começa a dizer a partir do versículo de número 9. Não sejam inscritas, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Então ela deveria já ter chegado em uma idade limitante, 60 anos, velhice. Em segundo lugar, deveriam ter um só marido. Então a viúva deveria ser alguém que tinha testemunho de fidelidade dentro da igreja. Não que, por exemplo, ela ficou viúva, aí se casou de novo, aí depois ficou viúva novamente. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de uma mulher que ficava com um e com o outro. Ela tinha que ter um só marido. Ter tido um só marido, ter sido fiel ao marido. Em terceiro lugar, deveriam ter reputação de boas obras. É o que diz o versículo 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Essas mulheres viúvas assistidas pela igreja deveriam ter bom testemunho perante a igreja. Em quarto lugar, deveriam ter sido boas mães. O texto diz ainda no versículo 10. Tenha criado filhos. Em quinto lugar, elas deveriam ser hospitaleiras, exercido hospitalidade. Em sexto lugar, elas deveriam ser humildes, lavar os pés dos santos. Em sétimo lugar, elas deveriam ter serviço prestado em auxílio aos necessitados. O texto diz socorrido a atribulados. E em oitavo lugar, elas deveriam ser altruístas, deveriam ser mulheres altruístas. Paulo diz assim, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, o versículo de número 10 mostra qualificações circunstanciais, quando eu digo circunstanciais, de idade. Não é? Circunstanciais, não só de idade, mas também no quesito desamparo. Ser uma mulher de fato desamparada, que não tem família, que a família não tem como ajudar. Circunstanciais, morais e espirituais. Aí o texto prossegue. E a partir do versículo de número 11, nós encontramos aqui a questão do cuidado pastoral com as viúvas mais novas. Porque tinha as viúvas idosas e tinha as viúvas mais novas. E a orientação de Paulo para as viúvas mais novas era que elas se casassem novamente. As viúvas mais novas têm condição de se casar, têm condição de ter filho, então façam. E Paulo orienta Timóteo quanto ao cuidado pastoral a essas mulheres. Veja a responsabilidade de um pastor, não é? Olha, tu vai cuidar das viúvas, porque existem alguns perigos que elas se tornam suscetíveis. Elas são fragilizadas, são mulheres fragilizadas.
E nessa condição, elas se tornam presa fácil de alguns pecados específicos. Em primeiro lugar, o perigo da quebra dos compromissos. Se a gente chama essa mulher, né, traz essa mulher para o rol das viúvas assistidas, e as viúvas assistidas pela igreja deveriam se dedicar à oração, à visita na igreja, ao cuidado, a ensinar as mulheres mais jovens. Aí essa mulher daqui a pouco se apaixona, quer casar e vai abandonar o compromisso. Aí Paulo está dizendo, não. Tem que cuidar delas aí. A questão é que elas se casem. É o que Paulo está dizendo. Aí, em segundo lugar, tem o perigo da vida ociosa. Isso eu estou falando das viúvas mais jovens. Paulo diz, versículo 13, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Era um perigo para as viúvas da época, a ociosidade. Porque a ociosidade é simplesmente uma fonte geradora de outros pecados. É o que Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai falar sobre o perigo da quebra de compromisso, perigo da vida ociosa, ele vai falar sobre o perigo da maledicência. Mas ainda tagarelas intrigantes falando que o que não devem. Isso aqui é um subproduto da ociosidade. A maledicência. Aí Paulo fala sobre o perigo da incontinência. 14 e 15 são os versículos. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo Satanás. Timóteo, tá lá a irmã triste, deixa ela viver o luto, mas depois orienta ela, que ela pode casar novamente, que ela pode ser uma boa dona de casa, ela pode ser mãe de filhos. Vai lá, Timóteo, consola. Tu tem que consolar e tu tem que orientar. Meu Deus do céu, que responsabilidade é de Timóteo. Mais um perigo, a sobrecarga da igreja. É o que ele diz no versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Veja que parece aqui que Paulo entregou um manual a Timóteo, não é? Toma aí, Timóteo, esse manual. Segue esse manual aí. Vive aí, Timóteo. Ó, tá na igreja, segue isso aí para tu ter êxito naquilo que tu faz. E olha, irmãos, eu vou finalizar. Mas eu vou finalizar aqui com 6 palavras de advertência para o ministro. Isso aqui eu tirei de um livro do Charles Swindoll. São advertências que ele aplica ao próprio ministério para que ele tenha êxito na sua responsabilidade de pastor. Mas essas advertências aqui, elas podem ser aplicadas à sua vida, jovem. À sua vida, professor de escola dominical. À minha vida. A gente deve atentar para essas advertências a fim de que no convívio com o povo de Deus a gente saiba respeitar as pessoas, saiba exercer o cuidado necessário com cada uma, mas acima de tudo não perca o testemunho. Não perca o norte, não perca o senso. Preste atenção. Primeira advertência é uma advertência contra o autoritarismo. E nós devemos tomar cuidado. Porque às vezes no convívio nosso com liderados, com pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, corremos o risco de nos tornar autoritários. O que vale é a minha palavra. O que vale são os meus métodos. Os meus métodos são superiores. As coisas têm que ser feitas do meu jeito. Aí dessa forma o ministro muitas vezes se torna um ditador, um opressor, até mesmo um tirano. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para que as nossas ordens, as nossas vontades não se tornem dogmáticas. O ministro é servo de todos. Pastor é servo da igreja. E não a igreja serva do pastor. Então devemos tomar cuidado com autoritarismo. Primeira advertência. Isso aqui cabe a Timóteo, cabe a todos nós. Segunda advertência. Exclusividade. Você vê que, às vezes, quando o ministro ou o professor de escola dominical, ou seja, quem for, começa a estudar muita Bíblia, se aprofundar e se tornar alguém erudito no conhecimento bíblico, ele tende a incorrer nesse perigo da exclusividade. Só quem está certo sou eu. Todo mundo aqui precisa aprender. Eu não, porque eu já sei. A gente deve tomar muito cuidado com isso aqui. Porque, às vezes, a gente
privatiza a verdade. Só é verdade o que eu falo. E não é assim. O ministro também precisa aprender. No convívio com as pessoas, cuidando, servindo, respeitando, nós aprendemos com elas. E muitas vezes é a pessoa do ministro que precisa de repreensão, de exortação. Tu entendeu? Em terceiro lugar, devemos tomar cuidado com a ganância. E sabe o que é ganância? É o desejo de mais dinheiro do que é necessário de fato. A gente precisa cuidar para que o nosso coração não seja um local propício, não se torne um terreno propício para o florescimento desse pecado. Ganância. Quarta advertência. Racionalização. E isso aqui é um perigo. Por que isso aqui é um perigo? Porque quando você começa a racionalizar as coisas, você começa a mudar os fatos, a torcer o sentido das Escrituras, a fim de chamar de justa uma obra má. É uma advertência, um cuidado que o ministro precisa ter. E às vezes se faz isso em benefício próprio ou em prol de uma preferência. Por exemplo, olha, o que o ancião ali praticou, coisa feia, um velho fazendo uma coisa dessa. Mas aí o jovem praticou, aí você racionaliza. Não é jovem, é assim mesmo. É coisa de jovem, deixa ele lá. Tá entendendo? Às vezes, o alvo da nossa racionalização é o pecado dos outros, preferência nossa. Isso aqui é pecado para... Aí, às vezes, são nossas falhas. A gente repreende os outros, né, aquilo que a gente é culpado de cometer. Devemos tomar cuidado com isso aqui. Para ter um ministério que respeita a todos, que é exemplo para todos, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Preste atenção nessa advertência. Cuidado com a racionalização. Em quinto lugar, cuidado com a sensualidade. O ministro, muitas vezes, vai precisar repreender as moças da igreja, as mulheres da igreja. Mas ele deve fazer isso com sabedoria. E o Swindoll, ele lista aqui algumas coisas interessantes. Nunca se encontre privadamente com uma pessoa do sexo oposto sem uma terceira pessoa presente. Evite tocar uma pessoa do sexo oposto em qualquer parte do corpo que não nas mãos. Pai do Senhor, minha irmã. Cuidado até com isso. Não é ser radical. É ter cuidado. Não ande de carro sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Não faça refeição em restaurante sozinho com uma pessoa do sexo oposto. Em resumo, tome muito cuidado. Quando você for conversar ou falar com uma pessoa que não seja sua mãe, sua irmã ou sua esposa. Em sexto lugar, uma sexta advertência. Prestação de contas. Todos nós precisamos prestar conta a alguém. Ah, mas eu sou o pastor da igreja. Mas o pastor precisa prestar conta aos presbíteros. Ah, mas eu sou o pastor presidente. Ah, mas você precisa prestar conta à mesa da convenção. Todo mundo precisa prestar conta a alguém. E a prestação de contas, muitas vezes, nos ajuda a ter uma determinação pessoal de evitar cair em pecado grave. Então a gente precisa prestar conta. Prestar conta do que digo, do que falo, do que faço, de como faço, de como... Prestação de contas. Meus irmãos, a gente vai finalizar por aqui com essas 6 advertências. Eu acredito que elas cabem dentro da lição. Cabem. Porque para que o ministro está de acordo com o texto principal, está de acordo com o resumo da lição, para que o ministro seja exemplo na repreensão, primeiro ele tem que ser exemplo de vida para poder repreender. Porque se alguém vai repreender e não tem exemplo de vida, para lá, desmantelado. Dentro do meio desmantelado, quem é tu para falar alguma coisa? Não? Para lá, desmantelado. Tu também, tu é desmantelado também. Né? Então você vê que isso aqui cabe como aplicação dentro dessa lição. Amém? Deus abençoe. Tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. E não se esqueça, abra
a jaula.